Pois bem, então vamos aqui fazer a quarta questão da lista, determinar os limites laterais e verificar se o limite existe. Então, o primeiro passo aí, tanto faz vocês calcularem o limite pela esquerda ou pela direita ou vice-versa. O importante é que você tem que calcular os dois limites, tanto pela direita quanto pela esquerda, e verificar no final se esse limite existe. Então, o primeiro passo aí, eu vou começar com o limite pela direita. Então, limite de uma função quando x vai a 2 mais. Então, estou calculando 2 pela direita, então 2 mais. Então, o que o f de x vai se tornar? Ele me deu 3 possibilidades. Dentre essas 3 possibilidades, eu já descarto uma, porque nós estamos trabalhando com limites. Então, eu não posso trabalhar no ponto x igual a 2. Eu só posso trabalhar na vizinhança do ponto. Então, seja maior ou menor do que 2. Lembrando que limite, nós utilizamos a palavra tende a 2 no caso, e não igual a 2. Feito isso, então nós temos que saber agora quem é o f de x. Então eu tenho duas possibilidades. O f de x ele pode se tornar 9 menos x ao quadrado, ou pode ser x ao quadrado menos 1. Então ele pode ser essa alternativa, ou ele pode ser x ao quadrado mais 1. Então, quem vai determinar se ele vai ser a segunda ou a primeira opção? Justamente esse 2 mais. Então, 2 mais significa que os números aqui que eu estou levando em conta são à direita do 2. E os números à direita do 2, como todos sabem, são maiores do que ele. Então, a única alternativa que eu vejo para o f de x é o x maior que 2. Então, por conta desse mais aqui, ou seja, 2 pela direita, então eu vou pegar valores maiores do que x, maiores do que 2. Então, o limite, quando o x tende a 2 pela direita, agora o f de x vai se tornar 9 menos x ao quadrado. Por conta desse 2 mais. Então, eu estou verificando valores maiores do que 2. Feito isso, então, aplico a propriedade do limite da diferença. Limite do primeiro termo menos o limite do segundo termo. Então, limite de 9 menos o limite de x ao quadrado. Para finalizar, então, eu aplico o limite na função, limite da constante é a própria constante, menos limite de x ao quadrado quando x vai a 2. Então, fica limite de 2 ao quadrado. Portanto, isso fica 9 menos 4. Então, o limite aí é, pela direita, igual a 5. Logo em seguida, vamos aplicar o limite da função quando x vai para 2 pela esquerda. Então, temos que novamente saber quem será a cara do f de x. Nesse caso aqui, como eu estou com 2 menos, significa então que eu estou analisando do 2 valores menores do que esse 2. Então, menores do que ele é a esquerda do 2. Então, a única possibilidade que eu observo é x menor do que 2. Então, esse ponto bem aqui, x menor do que 2, me mostra que o f de x agora vai ser x ao quadrado mais 1. Então, eu reescrevo o limite quando x vai a 2 pela esquerda. E quem é o f de x agora? Já que eu estou analisando a esquerda do 2, valores menores do que 2, essa é a minha única possibilidade. Então, f de x agora vai ser x ao quadrado mais 1. Feito isso, então, eu aplico a propriedade da soma, limite de x ao quadrado quando x tende a 2 pela esquerda, mais limite de 1 quando x tende a 2 pela esquerda. Para finalizar, limite de x ao quadrado quando x vai a 2, 2 ao quadrado. Nem preciso colocar o parêntese, porque ele não é negativo. Mais limite de 1 é o próprio 1. Então, isso aqui dá 4 mais 1 igual a 5. Portanto,
o limite de f de x, quando x tende a 2, é 5, ou seja, ele existe. Isso por conta do limite lateral pela direita ter valor 5 e ser igual ao limite lateral pela esquerda também. Então, como os limites laterais são iguais, deram os mesmos valores, significa que o limite dessa função em torno do 2 existe. Bem, vamos agora então resolver a questão de número 1 da lista, letra A. Então aqui, se vocês perceberem, se eu aplicar o limite, eu vou ficar com uma indeterminação 0 sobre 0. Tá? Quando x tende a 0, 0 aqui, h ao quadrado menos h ao quadrado, 0, e 0 no denominador. Então, nós temos que usar um artifício para que fujamos desse problema de indeterminação. Então, o que eu vou resolver primeiro é esse produto notável aqui. E aí temos que lembrar o seguinte, que a mais b ao quadrado, isso é igual a mais b vezes a mais b, porque a minha potência me diz quantas vezes a base será multiplicada. Então, se tem 2, então essa base será multiplicada 2 vezes. Isso aqui nos rende, se eu multiplicar o primeiro parênteses com o segundo, ou seja, aplicar a propriedade distributiva, nós iremos ficar com o seguinte: quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Portanto, onde eu observar que tiver uma soma elevada ao quadrado, dessa forma, eu posso reescrevê-la como a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. Portanto, eu vou reescrever o termo h mais x ao quadrado e eu vou poder reescrevê-lo como h, se você comparar, o h está no lugar do a. Então, tudo que for a daqui para frente será h e tudo que for b será x. Mais x vezes h mais x. Isso nos rende h ao quadrado mais 2 vezes hx mais x ao quadrado. Ok? Com base nisso, então agora nós podemos substituir no limite, ao invés de h mais x ao quadrado, eu vou escrever como h ao quadrado mais 2 vezes hx mais x ao quadrado. Então, quando x tende a 0, no lugar desse termo, eu vou colocar o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E vou repetir os outros termos da função. Então, eu só estou reescrevendo o termo, tá? De uma forma expandida. Isso me permite, então, eliminar os termos opostos, h ao quadrado positivo com h ao quadrado negativo. A partir desse momento, então, eu posso reescrever o limite, x tendendo a 0, dos termos que sobraram. Mais x ao quadrado sobre x. Pronto. Em seguida, lembrando, então, que eu posso escrever, quando eu tenho uma soma dessa forma, 2 mais 3 sobre 3, por exemplo, eu posso reescrever essa soma como duas frações separadas. 2 sobre 3 mais 3 sobre 3. Da mesma forma, eu vou aplicar para essa nossa função. Então, limite de x tendendo a 0. Então, eu vou separar 2hx dividido por x mais x ao quadrado dividido por x. Então, esse denominador ele é comum tanto para o numerador 2hx quanto para o x ao quadrado, e eu posso escrever a função dessa forma. Outra maneira de você resolver esse problema seria colocar o x aqui, que está em evidência, para poder depois cancelar o x em evidência com o x do denominador. Assim, eu acredito que seja mais fácil. Por quê? Porque agora eu posso cancelar um x com esse x, tá? Uma vez que aqui tudo é, nesse numerador, tudo é multiplicação. E aqui eu tenho que perceber que x ao quadrado é x vezes x. Então, eu posso cancelar um x do numerador com o x do denominador. Dessa forma, então, ficamos com o limite de 2h mais x, quando x tende a 0.
Para finalizar, então sobrou um 2H aqui, um X daqui que sobrou, porque os outros foram cancelados. Então eu aplico o limite em 2H quando x vai a 0, mais limite de x quando x vai a 0. Aplicando o limite na função, então, limite de uma constante, porque aqui não tem x. Então, para esse limite aqui, tudo isso é uma constante. Então, o limite da constante é a própria constante. Mais limite de x quando x vai a 0, 0. Portanto, a resposta é 2H.